Glória a Deus. Senhor Deus, seja sempre louvado. Amém. Iniciamos esse santo culto de louvores e súplicas a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quem sente, irmãos, pode chamar o primeiro hino. 317. Louvamos a Deus com o cântico 317. 317. Aleluia, vida paz. Glória a Deus amado. Aleluia. Aleluia. 248. Louvamos a Deus com o cântico 248. 248. Deus de amor e graça. Glória a Deus.
Glória a Deus, Senhor. Glória, aleluia, Senhor Jesus. Aleluia,
Chamemos um hino para a santa oração, irmãos. Glória a Jesus. Aleluia. 137. Louvamos a Deus com o cântico 137. 137. Glória, glória a Deus. Amigo fiel e verdadeiro. Glória a Glória a Deus nas alturas. Aleluia, Jesus. Então, amados irmãos, agora estamos no momento da santa oração. É o momento que nós vamos falar com o Senhor e nos deleitar na sua imensa misericórdia. Nos tem chegado até a frente pedido de oração por enfermidade, causa, viagem, família e testemunhado. E aqueles que não tiveram força de pedir também. O Senhor é conhecedor de todas as coisas. Nós temos uma certeza viva de que hoje, mais uma vez, não estamos sozinhos, irmãos. Glória a Deus. O Senhor está conosco. Por mais que nós olhamos pelas nossas condições, procuramos alguma condição para estar aqui, mas nunca tivemos, nunca teremos. Glória a Deus. Mas o Senhor, Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa porção, é a nossa vida, nosso refúgio, a nossa fortaleza. Ele é tudo para nós, irmãos. E mais uma vez nós estamos aqui para que, se Ele achar graça aos seus santos olhos, vir mais uma vez falar conosco, nos fazer entender a Tua vontade, se aproximarmos dEle, e como fala na Santa Palavra, que nós possamos se ajuntar, se reunir para uma melhora e não para uma piora. Então vamos, irmãos, nos concentrar na sua rede, nos conectar naquilo que é do céu, porque cada vez mais
aleluia, que está preparado para o mundo viver, vai exigir mais da nossa comunhão, união e aproximação com Cristo. Que aquele que estiver distraído, ele vai ficar para trás. Aquele que não colocar o Senhor à sua frente, aonde ele for, ele vai ficar para trás. Glória a Deus. Mas se estamos aqui é porque buscamos, aleluia, uma pátria, aleluia, para que dessa pátria possamos retornar pela misericórdia imensa do Senhor. Aleluia. Não façamos deste local um local comum, um passatempo. Não, nós estamos aqui, aleluia, para melhorar na presença do Senhor. Para perguntar para Ele aonde que precisamos melhorar, o que Tu requer de nós. Orar, dizer a Ele, Senhor, o que precisamos, aleluia, fazer o que Tu desejas que seja feito em mim, cumpra em mim o Teu santo querer. Esta propriedade é uma propriedade autêntica daqueles que são verdadeiros adoradores, que adoram ao Senhor em espírito e em verdade. É olhar para o céu e dizer, Senhor, o que Tu requeres de mim que eu faça, aleluia, para que eu venha escapar da ira futura, aleluia. E o Senhor mais uma vez vai vir fazer uma surpresa conosco, como Ele sempre faz, aleluia, porque o homem é frágil, mas a nossa força, a nossa fortaleza está no Pai, que nunca vai deixar se perder aqueles que são seu. Glória a Deus. Então, amados irmãos, vamos dobrar o nosso joelho, com o coração dobrado também, a nossa alma, um sentimento de humilhação tal que possamos esquecer das aflições, das lutas, das dores, e que possa prevalecer aqui a vontade de Deus em nós, e que a nossa ligação seja direta, única, que não venhamos dividir nossa comunhão, aleluia, com o Espírito dos ares que estão prontos aí para tentar a nós, mas que possamos estar 100% ligados nele, como ele está no Pai. Glória a Deus. E nós temos certeza que voltaremos melhores, seremos edificados, mais uma etapa da nossa construção, da nossa alma, melhorados na presença do Senhor. Pede que o Senhor envie do alto céu a tua santa palavra, apresenta o ministério, a sua santa obra, que o seu fervor, que tudo aquilo que o Senhor prometeu fazer na nossa vida, que seja feito, que nada nós venhamos atrapalhar. Nós como homens e mulheres venhamos atrapalhar o que o Senhor requer de nós. Aleluia, para que possa reinar na nossa vida a vontade do céu. Porque o Senhor, olhando em nós, Ele sabe aonde precisamos, aleluia, avançar, mas nós aguardamos a sua voz e o seu querer. E não vamos esperar, irmãos, aquele que o Senhor na oração seja rápido em fazer a vontade do Rei. Vamos ser obedientes a Ele, vamos entender que estamos aqui, aleluia, para, como um filho obediente ao Pai, fazer a vontade de tudo aquilo que Ele nos requer. Glória a Deus. Aleluia. Tão somente tudo aquilo que nos é confiado. Aleluia, Jesus. Então, unidos, dobramos nosso joelho em oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e livra-nos da tentação e do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Deus vivo e verdadeiro, toda a glória ao teu nome. Aleluia, Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Grande tu és. Glória a Jesus. Aleluia, aleluia, Jesus.
amado e verdadeiro. Aleluia. Amado é teu santo nome, Deus eterno. Aleluia nas alturas. Glória, glória a Jesus. Tu és grande e poderoso. Glória, Rei. Aleluia, aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Deus amado, aleluia. Glória, Rei vivente. Aleluia, Jesus. Cristo Santo, amigo verdadeiro. Glória, Pai. Glória ao poder de Deus. Pai nosso que estás no céu, mais uma vez na tua presença, nossos joelhos frágeis, aleluia, na tua presença dobramos nosso coração, mente, alma, espírito, para que possamos recorrer a ti, àquele a quem único pertence o perdão de todas as nossas faltas, porque o que tu quiseres perdoar, aleluia, isso será perdoado. O que tu não quiseres perdoar não será perdoado, aleluia, porque a tua vontade é infinita, o teu poder, o teu querer é único, aleluia, e pelo teu Filho amado, por intermédio do nosso Rei, aleluia, o Senhor Jesus Cristo, Salvador daqueles que te amam e te temem, estamos aqui para te pedir mais uma vez, se possível, se tu quiseres, pelo teu Filho amado, perdoa as nossas imperfeições e faça nós sair daqui mais leves, sentir, aleluia, que fomos realmente perdoados e que a nossa oração ultrapassou, aleluia, a esse teto, ultrapassou as camadas, aleluia, Jesus, da terra, e tem chegado até o teu trono de glória. Pai glorioso, e que tu venha derramar o teu fervor sobre nós, como resposta do teu perdão, e tu venha nos revestir daquilo que é do alto, fazendo nós cada vez mais, aleluia, registrados, aleluia, no nome daqueles que tu escolheu para vencer, que tu escolheu para ter vitória, que tu escolheu para voltar ao lar eterno, aleluia. Pai glorioso, toma nas tuas mãos a tua santa obra, guarda os nossos pés do engano, do anticristo, da besta, do falso profeta, que já está aí, aleluia, prontos para enganar aqueles que são seus, aleluia, não aqueles que te pertencem, mas aqueles que pertencem a esses que são maus, aleluia. Nós te agradecemos por fé, porque tu já nos guardou das potestades malignas, aleluia, e só vai se perder aquele que já se perdeu, porque é da perdição. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, Jesus, e aqueles que te pertencem, aleluia, Jesus, aqueles que te pertencem, estes estão guardados no concerto eterno, aleluia, escrito no livro da vida, aleluia, escrito por caneta de ouro e letras de fogo, a qual nenhum inferno pode apagar, aleluia. Nós vamos te pedir, manda, aleluia, se agraciares aos teus olhos, a tua santa, infalível, poderosa, aleluia, palavra que venha falar conosco o que precisamos ouvir e que possamos sair daqui regozijando, pisando alto, aleluia, na tua presença, sentindo que nosso caminho é para cima, aleluia, que estamos vencendo de valor em valor, se tornando um varão perfeito, aleluia, para que naquele grande dia possamos ser são e salvo e sair daqui de mãos dadas contigo, aleluia, pronto para reinar contigo eternamente no céu, aleluia. Graças te damos por este lugar maravilhoso que tu tens preparado para se reunir aqui, louvar a ti, cantar, te louvar na beleza da tua santidade. Te agradecemos por poder congregar, falar contigo e tu nos ouvir, aleluia, por essa comunhão maravilhosa que tu nos sente, nós te sentimos na alma, aleluia. Pai glorioso, esteja aqui conosco, aleluia, porque aonde tu estás fica a obra, fica o teu operar, fica o teu amor, fica a tua virtude, o teu prosperar. Graças damos a ti por tudo, guia os teus servos na tua santa obra, aleluia, como ministros e aqueles, aleluia, que trabalham para ti na piedade, aleluia, que tudo seja feito de acordo somente, totalmente à tua vontade, para que possa operar somente o teu querer e sobre todas as coisas, aleluia, reine tu na tua obra verdadeira. Graças damos a ti por tudo em Cristo Jesus, o Cordeiro inefável, que reina contigo vive eternamente. Amém. Glória a Jesus. Aleluia, Glória ao Jesus. poder de Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. Aleluia.
Senhor Deus, seja eternamente louvado. Amém. Glória a Deus. Chamemos mais um hino para ouvir a santa palavra. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. 178. Louvamos a Deus com o hino 178, cântico 178. Aleluia, Jesus. Glória, glória a Jesus. Criadora, formadora. Ela é a espada poderosa que defende aqueles que são Deus. São de Deus. E aqueles que são de Deus, aleluia, eles têm o Senhor da vitória na sua alma. Então aqueles que são de Deus são defendidos pela palavra. Então por isso que estamos aqui, para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Viver como ser humano é uma coisa, agora viver como homem de Deus e mulher de Deus é outra coisa. Isso é possível buscar essa conduta, aleluia, aqui, ouvindo o que o Senhor tem para falar conosco. Glória a Deus. Glória a Deus.
Não estamos aqui de costume, não é porque achamos bonito, porque não tínhamos lugar para ir, estamos aqui, aleluia, porque a nossa alma clama por Abba Pai. Glória a Deus. E o Senhor nunca vai deixar um dos seus filhos confundidos, sem pão. Isso nunca vai acontecer. Então vamos aguardar que o Senhor revele do céu a sua santa palavra. Senhor Deus, seja louvado. Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória ao Deus vivo e verdadeiro. Santo, santo tu és. Senhor, Glória, glória a Deus. Glória a Jesus. Senhor Deus, seja louvado. Amém. Amados irmãos, não vamos demorar, o Senhor já trouxe à frente. Livro de Mateus. Evangelho de Mateus. Glória a Deus. No capítulo 10. Aleluia, aleluia. Tu és digno de honra e glória e louvor. Santo Evangelho de Mateus, segundo Mateus, capítulo 10. Rei da paz. Glória a Jesus. Santo assim. Se todos acharam, irmãos, faremos a leitura com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. O título diz: Os 12 e a sua missão. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem, para curarem toda enfermidade e todo mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão cananita e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou estes 12. Eles ordenou, dizendo: Não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo pregai, dizendo: É chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, e nem 2 túnicas, nem alparcas, nem bordão, porque digno é o operário de seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a, e se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz, mas se não for digna, tome para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudiu o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto, sede prudentes como as serpentes, e simples como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios, e vos açoitarão nas suas sinagogas, e sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhe servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer, porque
não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão, e odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando, pois, vós perseguirem nessa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel, sem que venha o Filho do Homem. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como um mestre, como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebul ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, e nem oculto que não haja de saber-se. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutais aos ouvidos, pregai-o sobre os telhados. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não se vendem 2 passarinhos por um ceitil, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai, que está nos céus. Não cuideis que vim trazer a paz à terra, não vim trazer paz, mas espada, porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, a mim recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. E quem recebe um justo em qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado só que seja um copo de água fria, a um destes pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Até aqui, irmãos. Amém. Glória a Jesus nas alturas. Amados e queridos irmãos e irmãs que estão aqui, ouvintes da palavra, aqueles que irão ouvir. Irmãos, o Senhor nos tem feito a promessa que faria, aleluia, Jesus, faria uma transformação em nós, no nosso ser, no nosso meio, e que nós avançaríamos para uma nova fase da sua obra. Aleluia. E ainda por estes dias o Senhor disse que virou o eixo das coisas, e o Senhor já começou a fazer obras de maneira diferente. O Senhor disse que mudaria o cenário, que já foi mudado o cenário do mundo, e que nós veremos coisas assustadoras e assombradoras, que daqui para frente nós iremos ver se cumprir tudo aquilo que Ele nos tem falado. Irmãos, e hoje a promessa do Senhor é vir aqui escolher os seus discípulos. Glória a Deus nas alturas. O Senhor escolheu os seus discípulos. Irmãos, sabemos que eles não eram os melhores no meio do povo. Pedro era um homem irado. Quando ele estava ali, quando prestes de o Senhor Jesus ser tirado do meio deles, no momento da traição de Judas, que traiu o Senhor Jesus, quando os soldados vieram, Pedro já foi com a espada para ferir aqueles que estavam tentando pegar o mestre. Irmãos, isso está comprovado na palavra, que Pedro era um homem iracundo, difícil, e o Senhor fez uma promessa na vida dele, que faria dele, aleluia, uma
uma pedra aonde nela seria edificado, aleluia, o Senhor Jesus. Glória a Deus. Então o Senhor mais uma vez vem dizer que Ele é o Senhor dos enfermos, aleluia, daqueles que se acham sem condição, daqueles que estão detonados, sem força, aleluia, porque aqueles que uma vez se acham sãos, esses se declaram que não precisam do Senhor, se declara que eles são autossuficientes e que o seu querer é melhor que o do Senhor, que o que eles fazem por eles mesmos, aleluia, já está bom, que não precisa da vontade de Deus na sua vida. Então o Senhor te diz: você que está aqui, houve algo dentro de ti que pertence a mim, que te chamou, te convidou para vir aqui hoje. Aleluia. E aí começa o início de uma obra, aleluia, de nós querer buscar o Senhor, buscar Ele porque temos sede de justiça, fome da sua palavra. E hoje o Senhor vem dizer: eu vim escolher a vós, aleluia. No meio dos discípulos algum haveria de trair Ele. E o Senhor sabia até aquilo que seria o motivo de tentação para aquele que seria tentado para trair Ele mesmo. E tudo foi tratado no céu. E Judas, ele foi tentado justamente na moeda, aleluia, que ia fazer ele se declarar que aquela moeda para ele, aquelas moedas de prata, irmãos, significava mais do que o Senhor para ele. Então ele vendeu o Senhor, aleluia. E ele mesmo diz: um de vós irá me trair. Ele sabia quem que era, ele conhecia. E olha o amor, o equilíbrio do Senhor Jesus, viver com um traidor ali muitos dias, muito tempo, aleluia, Jesus, mas nunca o acusou. Ele simplesmente disse, irmãos, olha o mistério dessa palavra, ele simplesmente disse que um de vós há de me trair, e aquele que come no meu prato, come comigo. Os irmãos acham que não gerou medo no coração daqueles que estavam com ele? Alguém olhou e falou: puxa vida, mas estamos vivendo aqui tão bem, como pode alguém trair o mestre? Irmãos, eles arrazoaram no coração. E esse é o mesmo sentimento que nós sentimos quando nós ouvimos o Senhor falar que alguém irá trair Ele, que alguém irá negar a Ele. E este sempre está, aleluia, comendo no mesmo prato do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. E esta voz do Senhor, ela se cumpriu, e os discípulos ali ficavam atemorizados com aquilo. E hoje o Senhor vem nos dizer aqui que Ele veio nos escolher como discípulo, e que a partir de hoje está sendo feita a seleção dos discípulos, aleluia, mas que dentro deles, aleluia, um irá trair Ele. Glória a Deus. Alguém irá trair o Senhor, aleluia. E esta palavra no coração dos trigos, ele dobra o joelho e fala: Senhor, não deixe de trair. Mas no coração do traidor, ele já traiu o Senhor, irmão. Ele já traiu, ele já negou o Senhor para o mundo. Aleluia. Porque nós seremos entregues, e o Senhor já falou aqui, já ficou tudo escrito, que seríamos levados, entregues aos sinédrios e servir de testemunho de Cristo. Então o mundo será, aleluia, nós seremos odiados pelo mundo. Essa é a promessa que foi feita para os discípulos. Serão odiados para o mundo, aleluia. Chamaram o pai de família, chamaram o Senhor Jesus, né, de Beelzebu, e quanto mais aos domésticos dele, que somos nós. Glória a Deus na altura. Irmãos, foi feita a promessa recentemente que os ministros pregariam coisas que quando ele chegar nas suas casas e deitar o travesseiro, aleluia, se assustarão com aquilo que pregou. Mas o Senhor vem reforçar hoje aqui, aleluia, que Ele vai fazer de todos os ministros, que os olhos dos ministros serão os seus olhos, que a boca deles serão a boca de Deus, que a mente deles serão a mente de Deus, aleluia, a mente de Cristo. Glória a Jesus.
Então não devemos nos assustar com aquilo que o Senhor fala, porque a voz dele sempre vai ecoar no nosso meio. Se nós queremos pão verdadeiro, se nós queremos comer algo que é verdade, que não vai nos fazer mal, é essa voz aqui que nós temos que comer. Aleluia, Jesus. Estamos aqui, é como um hospital espiritual. Aleluia. No passado existia a caverna de Adulão, onde os valentes se escondiam. Aleluia. O Senhor já diz: eu preparei as vossas cavernas desde a fundação do mundo. Eu escolhi este lugar aqui, todos aqueles a qual se reúnem. Aleluia. Alguém prestou o serviço a mim para se reunir. Glória a Jesus. E o Senhor diz: agraciados são a vós, que tendes um lugar para se reunir. Porque está marcado o dia que os adoradores verdadeiros adorarão em espírito e em verdade. Ou seja, sem edificação alguma material. Aleluia, Jesus. Serão perseguidos, chamarão a voz de lixos. Aleluia, serão escórias da sociedade, servidos com vergonha pelo meu nome. E aquele que amar o pai, ou o filho, ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então o Senhor deixou um ensinamento para os discípulos, que eles viveriam, aleluia, que após a partida dele, aleluia, todos teriam que vir após ele com a sua cruz. E aquele que não tomar a sua cruz e não seguir-me, aleluia, após mim, como ele diz, não é digno de mim. Então aquele que não aceita a sua cruz, que não aceita a sua dor, aleluia, que a sua dor ela é um motivo para você se equilibrar na presença de Deus. Aleluia, se você não consegue aceitar isso, aleluia, Jesus, santo é o Senhor dos Exércitos. Aleluia, aqueles que não conseguem aceitar isso, irmãos, aleluia, não é digno do Pai, não é digno de voltar, não é digno de entrar no céu pelas portas. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. E hoje o Senhor vem declarar: eu vim dizer que eu vim escolher a vós, escolher os discípulos, aleluia, e dizer a missão deles, que vocês entrarão, aleluia, em algum lugar e não serão bem recebidos. Aleluia. Santo é o Senhor. Rejeitarão a vós, se já rejeitaram ao pai de família, que é o Senhor Jesus, e quanto mais aos domésticos da fé. Glória a Deus. Nós estamos aqui como domésticos da fé, igreja. Aleluia, Jesus. Não somos nada, somos domésticos. Aleluia, Jesus. Aleluia. E o servo, aleluia, não pode ser mais do que o seu Senhor. Aleluia, Jesus. Mas bem-aventurado é aquele que será feito como o seu Senhor. Aleluia, Jesus. Não podemos ser mais do que o nosso Senhor. Olha o mistério aqui, olha o mistério que nós lemos aqui, irmãos, que o Senhor nos abre hoje. Não podemos ser mais do que o Senhor Jesus. Aleluia. Mas seremos como o Senhor. Glória a Jesus. Seremos como o pai de família. Aleluia. Seremos como o Senhor Jesus. Aleluia. Gerado de Deus, nascido de Deus. E aquele que é nascido de Deus não peca. Aquele que é nascido de Deus não comete pecado. Ele é de Deus do começo ao fim. E é por isso que nós lemos aqui: aquele que perseverar até o fim será salvo. É porque vai ter aqueles que não vai perseverar até o fim. Vai ter aqueles que vai se apegar nas coisas que ouviram. E o Senhor já conhece o caminho que vai testar ele. Aleluia. O Senhor já conhece, aleluia, o que fazer para que ele coloque para fora o que está no coração e na alma. Irmãos, e o Senhor vem dizer mais uma vez: algum dentre vós irá de me trair. Aleluia, Jesus. Algum de entre vós irá me negar, irá negar a fé. Aleluia. E o Senhor diz: não se apegueis naquele, aleluia, que há de me negar, porque pode ser que você já comeu do lado dele. Glória a Jesus às alturas. Aleluia. E o Senhor Jesus vem lembrar a todos nós hoje aqui, aleluia, Jesus, que estão caminhando para o final, e a escolha dos discípulos foram feitas. Irmãos, e o Senhor teve que escolher, aleluia. Judas Iscariotes foi escolhido, aleluia, Jesus, aleluia, como discípulo. E o Senhor sabia que ele negaria ele. Aleluia, Jesus. Santo é o Senhor. Como, aleluia, seres machucados, nós entramos no hospital da graça. Aleluia, Jesus. Entramos no hospital da graça e o nosso tratamento precisava ser mais fino. Então o Senhor nos encaminhou para uma UTI espiritual chamada reestruturação da obra de Deus, aonde o processo é fino. Os aparelhos que tratam a nós não são os mesmos que tratam a maior parte do povo, aleluia, chamado povo de Deus. Glória a Jesus.
E o teu tratamento é fino, é por isso que você não pode rejeitar o alimento. Aleluia, Jesus. Porque depois desse alimento, aleluia, Ele vai dizer se você está apto a desligar, aleluia, Jesus, a desligar desse corpo para ir para um novo corpo. Glória a Deus. Irmãos, e hoje o Senhor declara que todas as cirurgias foram feitas no vosso ser. Aleluia. E aquele que aceitar vir após mim, aceitar a minha vontade, a minha cruz nos vossos ombros, o Senhor te diz: você é digno de mim. Glória a Jesus. Eu te fiz digno de mim. Aleluia. E se você ainda se acha longe, o Senhor te diz: eu venho te convidar para ser digno de mim. Glória a Jesus. Aleluia. Vem, siga os meus passos, caminha nas minhas moradas. Aleluia, Jesus. Aleluia. Caminha nos meus caminhos. Aleluia, Jesus. Hoje eu vim vos declarar que o vosso laudo está para sair. Aleluia, Jesus. Eu vejo, aleluia, um médico saindo com o laudo de cada um de vós e dizendo: fostes, aleluia, sarado. Aleluia, as cirurgias deram certo. Aleluia, a UTI já vem despedir de vós. Aleluia, o teu laudo está aqui. Você está são e salvo. Glória a Jesus. Aleluia. Dá para crer nessa palavra? Glória a Jesus. Dá para acreditar que o teu laudo está impresso no nome, aleluia, Jesus, carimbado, escrito no nome do enfermeiro. Aleluia, Jesus. Santo é o Senhor, aquele que prometeu, aleluia, pelo pão do céu vos alimentar na terra. Aleluia, Jesus, o vosso laudo está impresso em nome do Senhor Jesus, o dono do hospital. Glória a Jesus. Aleluia. E aquele que não tem mais jeito, aleluia, já está impresso também. Glória a Jesus. Este há de me negar, há de me trair. Glória a Jesus. E você perguntou aí: Senhor, qual é o meu laudo? Glória a Jesus. Quem sou eu? Aleluia. Qual é o meu laudo? Aleluia, Jesus. Tu podes me dizer? E o Senhor te diz: o teu laudo, aleluia, está escrito, aleluia, que você é vitorioso, aleluia, que você saiu como vencedor, aleluia, com a bandeira da vitória na mão. Aleluia, Jesus. Aleluia, o teu sinal, aleluia, de vivo na minha presença se chama, aleluia, uma sinceridade, que essa aí, aleluia, nunca se apartará da tua alma. Glória a Jesus às alturas. Glória a Jesus às alturas. Saiu o vosso laudo. Glória a Jesus. Santo ao Senhor. Aleluia, Jesus. E os vossos amigos estão, aleluia, para o lado de fora, dizendo: cadê o meu amigo? Cadê aquele que eu estava esperando? Aleluia, Jesus. E o médico acalmando eles: calma, aleluia, eu vou ler o laudo deles. Calma mais um pouquinho, espera mais um pouco. Aleluia, o vosso laudo está escrito. Aleluia, aleluia, Jesus. Aquilo, glória a Jesus, que há a resposta final da tua, aleluia, da tua jornada. Glória a Jesus. E o Senhor te diz: acalme, acalme, espere. Aleluia, Jesus. Sairá o laudo do teu irmão e o teu já está pronto. Aleluia, espere mais um pouco aí. Aleluia, que eu vou ler o teu laudo. Aleluia, Jesus. Já marquei o dia, aleluia, de ler o teu laudo. Santo é o Senhor. Aleluia, Jesus. Mas não te aparta da UTI não, continua aqui. Aleluia, glória a Jesus. Lá para trás não tem tratamento para você não. Aleluia. Aquele pão não te sustenta, aquele aparelho não é para você. Glória a Jesus. Aleluia, o seu aparelho está aqui, aleluia, é na reestruturação da tua alma. Glória a Jesus. É na reestruturação da tua vida. Aleluia. É um novo corpo, aleluia, é uma nova etapa que vai vir aí. Glória a Jesus. E o Senhor te diz: escolho você hoje como discípulo meu, e quero te chamar, aleluia, Jesus. Quero te chamar de João, de Pedro, de Tiago, de André. Aleluia, Jesus. Quero te chamar de discípulo meu, registrado, escrito, carimbado, selado com o anel da minha justiça. Glória a Jesus. Aleluia. Esta palavra vem declarar: o vosso laudo está chegando. Aleluia, Jesus. E vou ler na tua presença, na tua frente, o teu laudo. Glória a Jesus. Se você é sincero, é fiel, aleluia, busca, aleluia, entrar na minha forma, o Senhor te diz: teu laudo é vitória, sem medo de errar. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Para alguns é alegria dizer que o teu laudo é vitória. Aleluia, Jesus. Mas para aquele que vai negar o Senhor, aleluia, ele não vai conseguir ficar no meio de vós. Glória a Jesus. Ele não vai conseguir ficar, aleluia, porque o aparelho incomoda ele. Glória a Jesus.
Ele se rejeita, glória a Jesus. Ele por si próprio não quer ser tratado, aleluia. Isto é uma característica dele de traidor, que ele não quer ser tratado. Ele não quer se submeter ao processo da humildade. Ele não quer saber, aleluia, que a vontade dele é vã, aleluia. Para ele, a vontade dele é acima de todas as coisas. O Senhor te diz, você vai entrar em muitos lugares na qualidade de discípulo. O Senhor te diz hoje você recebe a qualidade de discípulo na minha presença, aleluia. Que aonde você entrar, e se você saudar e alguém não responder, o Senhor te diz, esta paz retornará para a vossa cabeça, aleluia, Jesus. E que eu sinto o Senhor aqui para passar esse recado, aleluia. E que hoje venha anunciar, aleluia, é chegado o meu reino, aleluia, na tua vida. É chegado o reino de paz, é chegado o reino de amor, aleluia. No lugar que te rejeitarem, eu te declaro hoje que esse lugar, aleluia, no último dia, aleluia, a cidade que te rejeitou, aleluia, Jesus, santo é o Senhor Jesus, será pior do que Sodoma e Gomorra na minha presença, glória a Deus, aleluia, Jesus. O Senhor está aqui lendo o nosso laudo hoje, aleluia, Jesus, aleluia, Jesus. Ficou escrito, aleluia, que nós não seremos honrados na terra. E hoje o Senhor diz mais um segredo, mais um mistério, aleluia, que aquele que guardou o pão, aquele que guardou, aleluia, aquele que fez conta poupança no céu, que ajuntou o tesouro no céu, aonde a traça e a ferrugem não consomem, aleluia. O Senhor te diz, sabe por que eu te recomendei fazer uma conta no céu? Para guardar o teu tesouro no céu, porque lá ninguém consegue tirar, aleluia. Sabe por que eu te disse para granjear os talentos, para guardar o tesouro no céu, aleluia? Porque hoje, aleluia, você precisaria abrir o baú de tudo que você guardou, porque você vai precisar do tesouro que você guardou, aleluia, Jesus, aleluia. O tesouro do prazer, o prazer de me sentir, de me buscar, não porque você precisa, mas o prazer de você me buscar, aleluia, porque você tem saudade de mim, porque sem mim você não consegue viver, aleluia, porque sem mim você não consegue falar, sem mim você não consegue olhar, sem mim você não consegue enxergar, glória a Jesus nas alturas, aleluia, Jesus. Hoje o Senhor te diz, é chegado o dia, aleluia, de na qualidade de discípulo, aleluia, o depósito que você fez na minha glória está desbloqueado, a tua conta bancária no céu, aleluia, porque você vai precisar do que você guardou para enfrentar os dias maus, os dias do falso profeta, os dias do anticristo, o dia da besta que já chegou, glória a Jesus, aleluia, Jesus. E aquele, aleluia, que há de me trair, não guardou nada, não quis saber de mim. Mas tem alguns que vão sofrer na dor, aleluia. Vai ser salvo na dor porque não fez poupança na minha glória, não guardou o bom tesouro, não armazenou o tesouro da justiça, aleluia. Esses sofrerão na dor. O Senhor te diz hoje, corre que dá tempo ainda, aleluia. Tua conta está aberta, aleluia. Mas se você tiver que sofrer, que aprender na dor, no meio da dor, você vai aprender a ser, aleluia, o que tem que ser, glória a Jesus, aleluia. E o lugar que te rejeitar, não fique triste, aleluia, sacuda o pó, aleluia, e vai para outra cidade, porque você será enviado em meu nome, como discípulo meu. E a partir de agora, aquele que te der um copo de água, aleluia, está dando um copo de água para um discípulo meu, não perderá o teu galardão, glória a Jesus, aleluia, Jesus, santo é o Senhor. Olha outro mistério, irmão. Aquele que der, aleluia, um copo de água para um profeta, na qualidade de profeta, receberá o galardão de profeta, aleluia, Jesus. Aquele que der um copo de água, aleluia, glória a Jesus, para um justo, na qualidade de justo, receberá o galardão de justo. Olha o tamanho da justiça do Pai, glória a Jesus. O Senhor te diz, quer ser justo, quer continuar na minha justiça, aleluia, eu te estendo a minha mão e digo, vem, aleluia, vem, pode levantar devagarzinho, aleluia, porque sou eu que estou pegando na tua mão e te dizendo, vem, vamos ali para o meu, aleluia, para a minha sala, para mim ler o teu laudo, glória a Jesus. Eu vejo laudos da vitória sendo tirado da gaveta, glória a Jesus. Foi impresso o laudo de cada um, e aleluia, por esses dias, por esses meses, alguns laudos serão entregues, aleluia, Jesus, aleluia, e você vai ver aquele que foi aprovado ser tirado do vosso meio.
Aleluia. Como nós lemos aqui, fique, aleluia, nessa cidade até que eu ordene você saia daí. Aleluia. Fique aqui até que eu chegue e mostre o teu laudo. Aleluia, Jesus. E venho te dizer, aleluia, agora você vai para uma nova cidade, uma cidade celestial. Glória a Jesus. E eu vou ler o teu laudo. Aprovado, sofreu, se bateu, chorou, aleluia, foi aleijado, entrou com o corpo, aleluia, foi para a UTI, aleluia, chamada reestruturação da minha obra, aleluia, avançou, aleluia, ficou na incubadora, ficou, aleluia, aleluia, Jesus, ficou, aleluia, dependendo da respiração do médico, aleluia, ficou dependendo da respiração do aparelho, aleluia, Jesus. Mas chegou o dia, aleluia, de o aparelho ser desligado, foi feito um transplante de coração, aleluia, foi trocado, aleluia, aquele sangue antigo foi feito uma doação de sangue, aleluia, Jesus, o médico fez a intercessão por ele, aleluia, Jesus, ele assinou um termo, aleluia, que ele poderia sair dali sem vida, aleluia, Jesus. Santo é o Senhor, assinou o termo, ficou com medo, aleluia, de ser anestesiado, não mais voltar, aleluia, mas saiu o seu laudo da vitória, aleluia, esse receberá um novo corpo, aleluia, uma nova veste, uma veste sem mancha de sangue, uma veste, aleluia, Jesus, imaculada, limpa, sem manchas, aleluia, sem pecado, aleluia, porque o médico pagou por vós na cruz, glória a Jesus, aleluia, Jesus. Que laudo mais lindo. Glória a Jesus nas alturas. Aleluia. Aleluia. O Senhor te diz, a leitura do teu laudo vai incomodar o inferno. A leitura do teu laudo vai servir de derrota para o inferno inteiro. Glória a Jesus. Saia daqui na esperança que o teu laudo é vitória. Aleluia, que o teu tratamento deu certo. Aleluia, que o teu laudo está na minha mão. Glória a Jesus nas alturas. Eu vou ler para ti. Aleluia, tem alguém do outro lado esperando. Alguém que recebeu já o laudo da vitória. Aleluia, alguém que partiu por esses dias atrás. Recebeu o laudo da vitória. O Senhor diz, o teu está pronto. Glória a Jesus nas alturas. Glória a Jesus. Alguém esses dias para trás. Aleluia. Glória a Jesus, que eu vi recolher, aleluia, deixou registrado que me viu e viu os meus anjos. Glória a Jesus. O Senhor te diz, você quer me ver face a face e quer enxergar os anjos que estão vindo para te buscar junto comigo? Glória a Jesus. Então saia daqui como discípulo meu. Aleluia. Não quero te chamar de Judas Iscariotes, quero te chamar de Pedro, João, Tiago. Aleluia, Jesus. Aleluia, eu quero te chamar de discípulo verdadeiro. Aleluia, que nenhuma moeda entregue a ti vai fazer você vender a tua alma, vender a tua fé. Glória a Jesus. Aleluia, porque a negociação, aleluia, Jesus. Aleluia, eu via no coração de Judas, aleluia, que eu seria negociado pela maldade que estava nele. Mas o Senhor te diz, o teu laudo está escrito humildade, sinceridade, calma e paz. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Leve a minha paz, a paz que excede todo entendimento. E saiba que não há nada neste mundo que justifique, aleluia, a tua volta para trás. O teu caminho é para o alto, é para cima. Glória a Jesus. Deixa o Judas voltar. Glória a Jesus. Ele vai declarar, aleluia, Jesus. Mas para vós, o meu nome, aleluia, está carimbado na tua testa, na tua casa. Aleluia, Jesus. E embora o mundo já está com o eixo virado, aleluia, novos cenários virão. Aleluia, Jesus. A partir desta palavra, o Senhor te diz, como discípulo, você vai começar a executar o meu poder. E o que eu farei, eu vou, aleluia, Jesus, eu vou provar para ti que eu não preciso de nada do que é teu. Aleluia, o que é meu na tua alma vai manifestar o poder de Deus por essa palavra. Aleluia, Jesus. Santo é o Senhor dos Exércitos. O Senhor vem anunciar, aleluia, que a fé até hoje foi um nível, e a partir de agora ela vai ser um nível, aleluia, o último nível de fé que os discípulos viveram, vendo os milagres sobrenaturais. O que é o sobrenatural? É a fé no último nível, a ponto de que nada da terra, aleluia, pode ser esperança para que a obra seja concretizada. Este é a definição de fé. Glória a Jesus. O Senhor te diz, você está preparado para viver somente da tua fé? Aleluia, Jesus. Aleluia, da fé
que é o Senhor Jesus, e da fé, aleluia, que é os milagres vindo diretamente dele. Aleluia, Jesus. O Senhor começou a fazer e vai continuar fazendo. Os milagres a partir de hoje serão pela fé no último nível, que é o sobrenatural. Glória a Deus nas alturas. Não é dependendo do teu dinheiro, não é dependendo da tua condição, não, do teu cartão de crédito, não. A tua fé a partir de hoje, aleluia, vai ser sobrenatural, vai aparecer aonde não tem. Glória a Jesus. Vai nascer aonde você não semear. Glória a Jesus. Você vai colher aonde você nunca plantou. Aleluia, porque a fé que está em ti está desbloqueada hoje, o último degrau da fé. Glória a Jesus nas alturas. Sacuda o pó da onde te rejeitaram. Aleluia, mas a minha presença continuará do teu lado. Vão te levar perante a besta, perante o anticristo. Aleluia, e você vai servir de testemunho. Testemunho meu, testemunho da fé que uma vez foi dado ao santo. Aleluia, Jesus. E alguém vai chegar em ti. Aleluia, e eu vou repetir para vós. Que alguém vai chegar em ti e vai perguntar se você nega o teu Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. E vive, se não nega, se você morre. E na hora que você dizer, não nego meu Deus por nada, o Senhor te diz, aleluia, a besta e o anticristo vai ficar sem voz, vai ficar sem ação. Aleluia, Jesus. E aquele que te perguntar vai dizer, então você vive, porque é de valente que nós precisamos. Vai e pregue a voz do teu evangelho de Cristo. Aleluia, Jesus. Pregue esse evangelho que você está pregando. Eu quero saber quem é esse Messias, quem é esse Cristo, quem é esse arcanjo Miguel que você anuncia tanto. Aleluia. Eu entrego, aleluia, a minha espada. Eu jogo fora a minha roupa de soldado do anticristo, porque eu quero ser soldado ovelha. Glória a Jesus. O Senhor vai converter a muitos com a tua boca. Glória a Jesus. É por isso que eu te prometi que essa boca vai ser minha, estes olhos serão meus olhos, este olhar será o meu olhar, esta mente será minha mente. Aleluia, um discípulo totalmente conectado na mente de Cristo, na rede dele, sem valorizar o que é carne, aleluia, mas amar o que é alma. Aleluia, o Senhor te diz, a partir de hoje eu te chamo de discípulo, eu te chamo de João. Aleluia, Jesus, santo é o Senhor. Nesta última etapa, o Senhor te diz, eu quero te chamar de João, porque João era o mais amado de mim. Glória a Jesus. Era aquele que deitava no meu peito, era aquele que chorava e as suas lágrimas escorriam na minha camisa. Glória a Jesus nas alturas. Era aquele que eu podia abrir um pouco mais do céu para ele. Era aquele que podia ver os meus segredos. Era aquele que podia conversar comigo. Era aquele que perguntava algo a mais e eu podia responder para ele. Aleluia, Jesus. Ô João, eu quero mudar teu nome hoje. Glória a Jesus. Não quero te chamar de Pedro mais, aleluia, porque Pedro era iracundo, era cheio de ira, aleluia, mas eu vim te converter hoje, você é meu discípulo. Glória a Jesus. Ô João, aleluia, abre os teus ouvidos, aleluia, para ouvir o que você ainda não ouviu. Aleluia, Jesus. Aleluia, receba o livrinho, para abrir o livrinho e começar a olhar para estes versículos e enxergar o que você antes não enxergava. Aleluia, Jesus. Receba, aleluia, Jesus, a característica de João, de deitar no meu peito na madrugada, dobrar o joelho e as tuas lágrimas cair no meu peito. Aleluia, Jesus, e eu olhar dentro dos teus olhos e te dizer, lembra que eu mudei teu nome? Glória a Deus. Glória a Jesus nas alturas. Aleluia, o sorriso de João estará nas vossas mentes, estará nos vossos rostos. Aleluia, Jesus. Aleluia, João foi lá ilhado. Aleluia, João tinha que ser separado. Aleluia, João tinha que sair do meio daqueles. Aleluia, Jesus. João tinha que ficar isolado. Santo é o Senhor. O Senhor te diz, você vai ficar isolado, porque o teu nome será João. Glória a Jesus. Lá isolado, João viu coisas que ele nem entendeu. Glória a Jesus. Lá isolado, ele ouviu vozes que ele não tinha escutado. Aleluia, Jesus. O que é isso, Senhor? É a voz dos 7 trovões. Não escreva. Aleluia. Isso não é para você. E sabe o que o Senhor vai fazer na reestruturação da obra? Aqueles registrados como filhos e discípulos. Aleluia, Jesus. O Senhor vai dizer vozes. Aleluia, Jesus. Que nem os discípulos escutaram. Vozes que você nunca ouviu antes. Você vai ouvir lá isolado. Quando você estiver lá isolado na ilha de Pátimos. Glória a Jesus. Eu abrirei os teus olhos, ligarei tua lembrança, ligarei a tua memória espiritual 100%, aleluia, e te direi,
aleluia, o teu nome, aleluia, é João, aleluia, Jesus. É por isso que eu te trouxe aqui. Sabe por que você vive em prova? Sabe por que você vive em dor? Aleluia, porque o teu nome vai ser trocado por João. Glória a Jesus. É porque o teu laudo de vitória está sendo impresso. Glória a Jesus. É porque você vai sair do hospital com as suas próprias pernas. Aleluia, Jesus. Irmão, aleluia. Se o joio não passasse por prova, por dor, aleluia, Jesus. Se o joio não passasse por choro, se o joio não passasse na moeda, até ele pisaria na cabeça do diabo. Glória a Jesus. Ah, Senhor, mas tudo isso que eu passo, será que o Senhor não está convencido de que eu não vou negar o teu nome? Será que o Senhor não está convencido que eu te amo? Sim, eu estou convencido, eu sei que tu não vai me negar. Aleluia, mas o inferno não está convencido. Glória a Jesus. Aleluia, então quando você passa numa prova, de boca fechada, dizendo graças te dou por essa prova, Senhor, que trouxe-me o equilíbrio, aí o inferno fica convencido que você é filho de Deus. Glória a Jesus. Ele fica convencido que você é discípulo. Aleluia. O Senhor te diz: o teu nome a partir de hoje será João. Você será tirado, isolado de todos. Mas a minha alegria, a alegria dos discípulos estará na tua alma. Aleluia, Jesus. E ainda que fizerem tudo contra vós, aleluia, o teu nome será escrito na lista daqueles que são filhos verdadeiros, lavados no sangue do concerto eterno, escondidos, isolados, combatidos, aleluia, contristados, pequenos, aleluia, que se chamam de inúteis, mas nunca vencidos. Glória a Jesus das alturas. Leva hoje a unção dos discípulos, Senhor. O Senhor vem dizer hoje: a unção do discípulo cai na vossa cabeça. Quem está aqui que vai ouvir essa palavra, e o Senhor te diz: tu és um bem-aventurado. Sabe por quê? Aleluia. Alguém irá te trair, mas você não. Glória a Jesus. Alguém irá te negar, mas você não. Os teus olhos dizem que você é verdadeiro. A tua oração me diz que você é verdadeiro. Glória a Jesus. As tuas lágrimas me diz que você é verdadeiro. Aleluia, Jesus. A tua dor me declara que você é verdadeiro. Eu estou convencido da tua sinceridade. Eu estou convencido de que você vai chegar ao fim. Eu estou convencido de que você não vai soltar da minha mão. Porque quando você ora, não é orar por orar, é orar porque sente saudade da minha presença. Aleluia, porque a minha presença te aquece. Aleluia, a minha presença te abraça. O meu amor, só de eu estar do teu lado, de joelhos, quando você dobra o joelho, eu dobro também. Só de eu estar do teu lado, este amor te converte. Aleluia, Jesus. Te converte, aleluia, da UTI para o laudo da vitória. Aleluia, Jesus. O laudo da vitória está sendo impressa e o Senhor diz: é a última etapa. Glória a Jesus. Quem venceu e saiu com o laudo da vitória já está pisando para fora do hospital espiritual. Glória a Jesus. E aquele que perder, aleluia, Jesus, aquele que sair reprovado, aleluia, que o laudo dele estiver escrito morte, já foi. Não há o que se fazer. Hoje o Senhor nos adverte: vamos começar a mandar mais tesouro para a nossa conta do céu, porque chegou a hora que ela está sendo acionada. Ela vai ter que ser acionada, porque sem o que você guardou, sem o que foi armazenado nos teus dias, aleluia, Jesus, aqui na terra, você não vai conseguir vencer. E o Senhor te diz: a tua conta tem tesouro lá dentro, mas eu quero que você investe mais. Aleluia, eu quero que você deposita mais. Aleluia, e a sua conta será desbloqueada. E aquele que não guardou aquilo que o mestre, aleluia, toda a recomendação que foi passada, vai chorar lágrima de sangue. E o Senhor te diz: não tem prazer no teu choro, mas tem prazer no teu laudo da vitória. Aleluia, não importa que vai ter que sofrer, que vai ter que aprender na dor, não importa. O que importa é que o seu laudo, aleluia, não importa que dê tempo, aleluia, do seu laudo ser escrito, aleluia, um corpo novo, uma vitória certa, aleluia, Jesus, e uma morada celestial. Aleluia, Jesus. Laudo de vitória é o recado desta palavra. Glória a Jesus. Aleluia, foi impresso e carimbado, e já está começando a distribuir os laudos. Aleluia, Jesus. Aleluia. Os laudos estão carimbados, selados e assinados.
pelo presidente do hospital chamado Senhor Deus Jeová. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Sabe o que o Senhor vem te dizer? Você está no hospital do Pai, não se bate. Glória a Jesus. Aleluia, você está sendo tratado pelo Pai, Filho. Glória a Jesus. Não precisa ter medo ao final. Glória a Jesus. Você é discípulo. Está preparado alguém para dar um copo de água para vós? Está preparado a vossa caverna? Será distante, mas você vai ser como João. Glória a Jesus. O Senhor te chama de João. Aleluia, Jesus. Você vai comer o livrinho ainda. Você vai ouvir vozes que não ouviu. Vai saber de segredos que você não sabe. Aleluia, Jesus. Vai entender o que você não entendia antes. Aleluia. E eu vou te dizer, é por isso. Aleluia. Eu não podia dizer no meio dos outros, porque a minha amizade contigo é diferente. O Senhor chama a reestruturação inteira de João. Glória a Jesus. O João é aquele que recebe segredo. O João é aquele que vive no meio da dor. O João é aquele que não nega. Aleluia. O João é aquele que, se tomar tudo dele, ele fala: oh Pai, aleluia, deixa eu deitar aí no teu ombro. Glória a Jesus. Deixa eu chorar e enxugar com a tua blusa. Glória a Jesus. Este é o João. Aleluia. Está dolorido, mas o teu nome é João. Glória a Jesus. Não tenha medo. Aleluia. Porque teme, João. A ilha de Patmos vai ser aberta. Aleluia. Mas eu abrirei o segredo do céu da tua alma. Aleluia, Jesus. O que você ouviu ainda é pouco. Glória a Jesus. Eu te chamo de João é porque, aleluia, o que tem para ti é só isolado lá que eu posso te mostrar. Você não está preparado. Aleluia. Você não está preparado para ver os meus anjos, aleluia, sentar no teu lado como corpo ainda de anjo. Mas quando você cair na ilha de Patmos, quando abrir a cela para você entrar, você vai ver quem que está entrando contigo. Glória a Jesus. Aleluia. Vai ser ilhado, mas lá na ilha você vai comer do que você nunca comeu. Aleluia. Lá ilhado você vai beber da água do céu. Aleluia. É novas moléculas, é novas, aleluia, Jesus, é nova estrutura. Aleluia. Teu alimento vai ser outro. Aleluia. Não temas não. Glória a Jesus. Sabe por que o inferno investe, aleluia, numa casa? Aleluia. Porque ele sabe que lá tem tesouro. Glória a Jesus. Aleluia. João, quando chegou no último nível, ele olhou e falou: Senhor, aleluia, Jesus. Ele olhou: Senhor, aleluia, mostra para mim o que eu tenho que escrever. Aleluia. Mas o que estava no coração de João, aleluia, não era a morte dele, não, irmão. O que estava no coração de João era a amizade com Cristo. Glória a Jesus. Era ele deitar e dormir e saber: eu vou encontrar de novo com o meu mestre. Aleluia. Ele é dono de todas as coisas. Aleluia. Ele está sobre tudo. Glória a Jesus nas alturas. Ele está sobre tudo. O Senhor chama, aleluia, aqueles que ficar firme neste hospital, aleluia, esperar o seu laudo sair. Eu te chamarei de João. Aleluia, Jesus. Santo é o Senhor. Os meus segredos, os meus mistérios vão se abrir 100% na vossa mente. Eu direi quem tu foi, quem tu serás e quem tu és na minha presença. Glória a Jesus. Aleluia. Persevera até o fim, e este será salvo. E aquele que não tiver preparação, que não se resguardou, que não perseverou, aleluia, sinto informar, aleluia, não existirá um segundo laudo. Aleluia. Mas se você é fiel no pouco, aleluia, no muito eu te colocarei. Aleluia, Jesus, nas alturas. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre, e nem vossos cintos. Aleluia. Nem alforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem alparcas, nem bordão. Aleluia. Porque é digno operar do seu alimento. Aleluia. O alimento de João estava guardado, aleluia, para eles receberem um alimento novo lá na ilha de Patmos. Glória a Jesus. Aleluia. O que eu tenho que fazer na tua vida material já está feito. Você só vai viver. Não precisa ter medo. Glória a Jesus. Não precisa se bater, se desesperar. O que é do céu já está preparado. E é por isso que a partir de hoje eu venho te anunciar que você vai ter que viver como discípulo. Aleluia. Os discípulos acompanhavam o Senhor. Não era para comer o pão que ele dava. Aleluia, Jesus. Era porque a missão deles, aleluia, Jesus, a missão deles era estar junto com o Mestre. Era receber a bagagem do céu. Aleluia. Era caminhar, aleluia, sem prata e ouro. Porque aquele que estava com ele tinha tudo. E aquele que está contigo, o Senhor diz, tem tudo, não tenhas medo da guerra. Aleluia. Eu conheço a valentia de cada soldado. Aquele que vai me negar já jogou as ferramentas fora, mas aquele que será chamado de João, o Senhor te diz, já está preparado a tua nova vestimenta. Glória a Jesus. Esta é a palavra do Senhor Deus, seja eternamente louvado. Amém. Unidos em agradecimento, oramos a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória, glória a Jesus, aleluia.
Glória, glória a Jesus. Santo, vivo e verdadeiro. Glória, glória, glória a Jesus. Glória, glória a Jesus. Nós te amamos aonde estivermos. Aleluia, 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 Jesus. Glória a Jesus, Criador da vida do céu. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória, glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, 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 Jesus. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Glória a Jesus. Aleluia, 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 Jesus. Criador de todas as coisas. Aleluia, 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 Jesus. Glória a Deus, aleluia. Tu és tudo. Aleluia, aleluia. Glória ao poder de Deus, aleluia. Glória, 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 Jesus. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Glória a Jesus. Aleluia, aleluia, Jesus. Glória a Deus eterno, aleluia. Glória a Deus. Glória. Aleluia, Aleluia, Senhor, aleluia. Glória a Deus vivente, aleluia. aleluia, aleluia, aleluia. Santo, santo, santo. Glória, glória, glória a Jesus. Pai, aleluia. Glória, Aleluia, Criador, aleluia. Oração, seus lábios, Rei do céu. Glória a Deus Aleluia. vivente, aleluia, Senhor, aleluia. Glória, Senhor, glória. nosso Deus, Amém. Altíssimo e bondoso Pai de santidade, mais uma vez, Senhor, estamos Glória a nós aqui, Jesus. com os nossos joelhos curvados diante da Sua presença. Pai Altíssimo de misericórdia e santidade, mais uma vez, Senhor, te Aleluia, agradecemos, Jesus. Pai amado, Aleluia. por mais esse dia de culto, Senhor glorioso, por mais esse Aleluia. encontro, Senhor bendito, Aleluia, aqui Jesus. nesse local, Senhor, o qual Tu tem nos preparado, Aleluia, Senhor. glória. Nosso Deus de Glória, Israel, glória, damos Jesus. graças a Ti pelos hinos entoados, Pai. Agradecemos a Ti pelos músicos, pelo organista, por cada um, Pai, que veio aqui cultuar a Ti, Pai amado. Aleluia, Os glória. hinos, Senhor, que falaram com nossas almas, Pai glorioso, nos alegra, Senhor, cantar para Ti, Pai bondoso. Glória a Damos Deus. graças a Ti, Senhor, pelo tempo preparado para estar em nossa frente, glorioso Deus. Glória a Deus. Pai amado e santo de misericórdia, maior ainda damos graças a Ti, Pai, por essa Glória a santa e bendita palavra, Aleluia. glorioso Deus, Glória a amado de Deus. misericórdia, o qual neste dia, Senhor bendito, Aleluia. temos o privilégio de ser chamado de João, glorioso Glória. Deus de Israel, Glória. Pai amado e santo de misericórdia, Glória. Senhor glorioso, somos honrados, Pai, por estarmos aqui, Senhor, nesta, Senhor, Glória. UTI chamada Aleluia. reestruturação da Sua obra, Pai amado, Pai santo de misericórdia, Glória a Deus. glorioso Glória a de Deus. Israel. De toda a majestade. Toma em Tuas mãos, Senhor, todos os seus servos, Pai, que vão ouvir estas palavras, Glória a Pai Deus. amado. Glorioso Senhor, Pai. que entre dentro dos vossos Aleluia, corações, Jesus. Pai Glória a glorioso. Que essa palavra, Senhor, lá na frente seja para nós, Aleluia, Senhor, Jesus. uma armadura, Pai, para lutarmos contra o nosso Aleluia. inimigo. Altíssimo Aleluia. Deus de misericórdia, agradecemos a Ti por esta semana, Senhor glorioso, que pela Sua misericórdia será uma semana maravilhosa. Aleluia, Pai glória. glorioso. Tu és Agradecemos digno de a honra Ti, e Senhor, verdade, por Senhor. tudo o qual tem feito em nossas vidas. Agradecemos a Ti por tudo, Pai amado. E pedimos, Pai, não é hora de pedir, Pai, mas eu peço agora que junto com todos que estão de joelho aqui prostrados, Senhor, Aleluia, vai Deus. ao encontro da bancácia, Pai Glória a amado. Deus. Abençoa ela, pelo amor de Aleluia, Deus. sim, Senhor. Senhor, a gente sabe que cada um passa Glória a por Deus. uma vida. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, está dentro do nosso contrato, Pai amado. Mas, Senhor,
Aleluia, Jesus, nas alturas. Glória a Deus. Envia os teus anjos. Envia seus anjos na casa Sim, da Senhor, sua serva. aleluia. Que ela sinta neste momento a Glória sua a Deus. virtude. Que ela sinta, Senhor, Aleluia. o seu amor Glória a sobre Deus. ela, Pai amado. Glória a Senhor Deus. bendito de misericórdia. Tu sabes, Pai, te agradecemos pela obra recebida, Senhor poderoso. Porque nós queremos, Pai, que tu és toda misericórdia, Senhor. Aleluia, E tu nos Jesus. prometeste, Pai, que ia Glória, 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 Jesus. Tu prometeste, Pai, que ia chegar, nós ia chegar no topo da nossa fé, Pai amado. Então nos dê, Senhor, Aleluia, Jesus. esteja sobre nós, teus dons, Senhor, os teus talentos. Enche nossas botijas de azeite. Aleluia, nas alturas. Para que conseguimos, Senhor, continuar na nossa caminhada. Aleluia. Rumo, Senhor, Glória a Jesus. celestial, Aleluia. poderoso Deus. Para que possamos Glória a entrar Deus. todos juntos, Senhor, Aleluia, no Deus teu Pai. reino de glória. E todos juntos, Senhor, cantarmos o hino que nunca foi cantado. Glória a Deus. Glória a Deus de Israel e de misericórdia. Aleluia, Entregamos Deus. a Ti, Senhor, este culto, Senhor. Senhor bendito, Glória a Deus cantamos, vivo. Senhor. Não sabemos cantar perfeitamente, nem tocar Aleluia. perfeitamente, mas tudo que fazemos, Pai, é entregue a Ti, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Teu Filho. Aleluia, nas alturas. Senhor, Criador de misericórdia, toma em Tuas mãos, Senhor, esse culto, Pai, que foi aberto em Teu nome. Aleluia. E que vai ser encerrado em Seu nome, Pai glorioso. Damos graças a Ti por tudo e estaremos aqui ansiosos para que chegue a próxima segunda-feira, para que possamos estar Glória a aqui de Deus. novo, Senhor. Glória, Louvando e glória, bendizendo Teu glória a santo Jesus. nome. Pai amado, toma em Tuas mãos esse culto, essa oração, no nome honrado de Jesus, Teu Filho amado, que contigo reina eternamente. Amém. Amém. Deus verdadeiro. Glória, glória. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Senhor Deus, seja eternamente louvado. Amém. Glória a Deus. Vamos cantar o corinho número 2, irmãos. Corinho 2. Glória a Deus. Glória a Deus, Santo. Ó Deus de amor e graça e poder. Aleluia, o Senhor fala com a sua total convicção. Aleluia, Jesus. Aleluia. O Senhor diz aqui hoje. Aleluia. Você vai ter contas pagas sem o teu dinheiro. Vou provar para você que eu não preciso do que é teu. Aleluia. Vou mandar mercadorias do céu que você não consegue comprar. Aleluia. Vou sustentar tua casa, material e espiritual. Aleluia. E eu vejo escrito no laudo de todos aqueles que saírem vitoriosos, estará escrito ressurreição. Glória a Jesus. Aleluia. Santo é o Senhor. Nós do céu assistimos à ressurreição de Cristo. Aleluia. E olha que lindo, ele diz: eu assistirei à tua ressurreição. Glória a Jesus. Está escrito no vosso laudo, ressurreição. Glória a Jesus. Corpo novo. Aleluia, Jesus. Tudo restaurado. Aleluia. Eu vou mostrar para alguém ainda essa semana. E quando você ouvir essa palavra,
que eu vou provar, aleluia, que a fé na tua vida chegou no último degrau. O último degrau da fé é o sobrenatural. Glória a Jesus. Ah, mas na onde já se viu? O Senhor vai pagar conta? O Senhor vai falar de coisa material? Aí o Senhor te pergunta: a obra é minha ou é sua? Glória a Jesus. Glória a Deus. A promessa é minha ou é sua? Glória a Jesus. Aquele que é meu não ficará envergonhado. Eu vou envergonhar no inferno com a fé que hoje você atingiu pela palavra. Aleluia. Porque a palavra é espada de dois gumes. Aleluia, Jesus. De um lado ela aflige o mal, e de outro lado ela nos protege. Glória a Jesus. Saia daqui hoje com a fé no último topo, no último degrau. Aleluia, para ver o sobrenatural acontecer. Glória a Jesus. Vai espantar alguém na tua casa, mas você vai ver, aleluia, porque eu te chamei de João hoje. Aleluia. Você vai ficar aqui na reestruturação. A reestruturação se chama Ilha de Patmos a partir de hoje. E aquele que ficar nela, aleluia, isolado, aleluia, isolado será. Aleluia, Jesus. Mas o Senhor te diz hoje: você vai ouvir a voz dos 7 trovões mais uma vez. Mas a que você vai ouvir não é a que João ouviu. É o, aleluia, Jesus. Aleluia, é os 7 trovões. Aleluia. Mas são novos mistérios. O Senhor vai revelar mistérios para nós, individualmente falando, quando nós caímos na ilha da perseguição. Glória a Jesus. O Senhor te diz: não solte da minha mão, porque você não sabe o que te aguarda. Glória a Jesus. Aleluia. A reestruturação a partir de hoje será chamada de Ilha de Patmos. E o Senhor te dará o laudo da vitória, escrito ressurreição. Aleluia. E você nunca mais se apartará de mim. Sabe por que João foi isolado na ilha de Patmos? Porque lá ele estaria pertinho do Senhor. Glória a Jesus. Lá estará junto com o Senhor. O Senhor estará contigo lá dentro da ilha. Glória a Jesus. Do teu lado, levando pão. Aleluia. O Senhor, irmão, eu não queria que acabasse o culto hoje. Glória a Jesus. O Senhor fala: eu vou te servir lá na ilha de Patmos. Eu vou te alimentar, eu darei na tua boca, porque você estará com a boca no pó. Glória a Jesus. Eu colocarei o pão como a mãe tira, aleluia, faz a papinha e coloca na boca. Eu colocarei na tua boca, aleluia, o mel do céu. Glória a Jesus. Eu te alimentarei. Eu te alimentarei. Não usarei de ninguém. Eu irei pessoalmente te alimentar na ilha de Patmos. A ilha de Patmos é a tua casa a partir de hoje. Aleluia. Ah, Senhor, estou isolado. A depressão te rodeou, mas o Senhor diz: na ilha de Patmos, aleluia, eu te curarei, eu te sararei. E é nela que eu marquei de te trazer o laudo da vitória. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Ressurreição. Glória a Jesus. Aleluia. Ressurreição é uma nova vida. É uma vida, aleluia, que a última vida ficou para trás. Essa é nova. Aleluia, Jesus. Toda honra, glória, louvores e ações de graças sejam dadas ao Senhor Deus e ao Senhor Jesus eternamente. O Senhor Deus seja louvado.